Salve, salve, torcedor Alviverde, sim, grande vitória do nosso Verdão pra cima do Botafogo e sim, o Palmeiras volta à liderança da onde nunca deveria ter saído. Segue o líder, rapaziada, então a gente vai trazer pra vocês aqui um pós-jogo falando tudo sobre essa vitória do nosso Verdão que nos deu de volta à liderança. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo porque tem o primeiro gol do Ares com a camisa do Verdão, que foi sim o gol da vitória. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Sabe o que é que não muda? O Abel Ferreira no Palmeiras. Lá, a Leila banca o Abel Ferreira, independente de qualquer coisa. E hoje, o Abel venceu o Botafogo, jogando no Allianz Parque, e é o novo líder do Campeonato Brasileiro, 2-1. O Palmeiras ficou com um jogador a mais o segundo tempo inteiro, porque no finalzinho do primeiro tempo, ele, que tinha sido muito elogiado pelo Gustavo Zupac ontem, o Medina, foi expulso no final do primeiro tempo. E aí o Botafogo faz mais um jogo com um segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Sofre demais, mas o Palmeiras não teve essa vida tão fácil não, André Kfouri. Não. Novamente o Palmeiras repetiu algumas qualidades e alguns defeitos que a gente tem visto, né? Porque hoje o time do Abel ficou numa situação muito privilegiada, vencendo o jogo e colocando-se com um jogador a mais, né? Depois da expulsão que aconteceu no final do primeiro tempo. Uma expulsão que foi objeto de muita reclamação dos jogadores do Botafogo, mas me pareceu correta. Pelo menos a princípio, eu acho que, é claro, né, nenhum time quer ficar com um jogador a menos e todas as decisões disciplinares dos árbitros de futebol no Brasil são muito contestadas. Mas o Botafogo se sentiu prejudicado. E por que eu disse que o Palmeiras repetiu alguns defeitos? Porque mesmo ganhando o jogo por 2-0 e com um homem a mais, sofreu um pouquinho e chegou a levar um gol do Botafogo, que eu não vou dizer que colocou o resultado em dúvida, mas aumentou o nível de suspense na parte final. E para as equipes que se defendem com orgulho, né, como é o caso do Palmeiras, do Abel, em qualquer época e com qualquer formação, você levar um gol com um jogador a menos não é algo que está no roteiro. Né? Levar um gol com o jogador a mais, perdão. Não é algo que está no roteiro e são coisas defensivamente que o Palmeiras precisa olhar. Esse é o lance da expulsão e a decisão da arbitragem é porque o jogador sofreu a falta quando ia em direção ao gol. Estava sozinho, né? Eu acho que a decisão foi correta. Eu também, eu acho que a decisão estava correta, mas a Renata Ruel, o Carlos Eugênio Simon pode falar sobre isso depois. Você acha que merecia essa expulsão, o Medina? Ah, tranquilamente. Pois é, o Arias estava correndo sozinho ali para o gol, né? Se argumentou depois do intervalo, mas o zagueiro estava chegando na cobertura, não sei se era o Ferrarese ou se era o Bastos, mas... Meu irmão, no pique do Arias, não tinha ninguém pra pegar, não. O Arias deu um pique pra cima do Medina, que foi uma loucura. E aí o Medina deu o rapa e era lance pra expulsão. Eu gostei do Palmeiras no jogo, acho que se a gente dividir o jogo aí em partes, acho que em 2/3 do jogo o Palmeiras teve uma atuação muito boa. O último terço do jogo o Palmeiras correu ali algum risco, mas no geral a gente está vendo um lance que o Maurício perde um gol incrível, mas a tônica do jogo foi essa. O Botafogo é um time de vocação ofensiva. Isso é com o Martim Anselmi, isso era com outros técnicos também. E o Botafogo tentou jogar para cima do Palmeiras. Mas o Palmeiras é um time muito bem organizado e muito competitivo. Então o que aconteceu frequentemente durante o jogo? O Botafogo tentava jogar, o Palmeiras jogava no rouba e acelera. Compete, rouba e acelera. E o sem bola, a chamada transição defensiva, o voltar para trás sem bola do Botafogo, foi desesperador. O Botafogo não conseguiu pegar o Palmeiras na sua transição defensiva. E assim aconteceu, inclusive, o primeiro gol do Palmeiras, né? O Botafogo sobe para tentar fazer pressão alta, aliás, para fazer uma pressão alta no Palmeiras, isso tudo do lado esquerdo do ataque do Botafogo, tentar fechar o lado do Giai. O Palmeiras consegue sair dessa pressão e aí começa a correr
contra um Botafogo desorganizado e inteligentemente bota a bola do outro lado. O Arias bota a bola do outro lado para o Flaco Lopes, onde tinha pouca gente do Botafogo, porque todo mundo estava pressionando alto do outro lado. Essa é a minha estratégia. Quem sofre pressão e consegue sair da pressão e inverte o jogo, pega campo aberto. E o Flaco Lopes, de maneira brilhante, mas uma atuação muito boa do Flaco no primeiro tempo especialmente, dá um passe perfeito para o Andrés fazer 1-0. E a partir daí, essa tônica aumentou. O Botafogo continuou tentando jogar, sem conseguir produzir lances de perigo. O Anselmi colocou o Júnior Santos de centroavante e não funcionou, porque o Júnior Santos não é um centroavante e ele também está sem ritmo, então não funcionou no primeiro tempo. E o Palmeiras foi roubando, acelerando, para criar mais chances. Assim fez o 2-0, poderia ter feito o 3-0 já com um homem a mais. Queria destacar aqui o golaço do Danilo. O gol do Botafogo foi um gol lindíssimo, uma jogada muito bonita, né? O Danilo respeitando o Palmeiras, porque cresceu e bicampeão da Libertadores lá. Mas me chamou a atenção como o Palmeiras soube jogar o jogo que o Botafogo tentou jogar. Foi um time muito inteligente, com algumas atuações individuais muito boas, que na reta final diminuiu o ritmo e tornou o jogo mais vivo do que deveria para quem tinha 2-0 e um homem a mais. Mas eu gostei da atuação do Palmeiras. Acho que em comparação à vitória sobre o Mirassol, o Palmeiras jogou melhor hoje do que jogou contra o Mirassol. Por isso que ele é o líder do campeonato. O gol foi do Alan, né? O primeiro, porque o Andrés bate e aí desvia no Alan e ele deu pro Alan o gol do Palmeiras. É um Palmeiras que também tenta, no segundo tempo, de alguma forma, com o Abel Ferreira, organizar a carga dos jogadores. São jogadores que estão muito cansados, então ele faz algumas trocas. E é claro que também diminui em relação à qualidade do time. Ainda assim, eu acho que sofreu mais do que poderia sofrer. E tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse time do Botafogo, André, que até o Danilo conseguir fazer esse gol, parece um time completamente entregue. É um time, assim, que tá mal emocionalmente. Você não consegue ver algo de diferente ou um vamos, vai dar certo. Eles parecem que eles mesmos não acreditam no que vai acontecer naquela partida. Aí o Danilo faz um gol e eles, pode ser que dê alguma coisa. Mas é algo que me preocupou mais do que as soluções que se pode encontrar nesse time do Botafogo. O jogo foi bem problemático, né? Você ter praticamente um tempo inteiro jogando com um a menos na casa do adversário, perdendo o jogo. Praticamente, no ponto de vista assim, das possibilidades de você conseguir alguma coisa, um ponto no máximo já seria um tremendo prêmio. E o Botafogo talvez até tenha se sentido um pouco mais estimulado depois do seu gol, mas eu olho pelo outro ângulo. O jogo estava totalmente sob controle do Palmeiras, porque o Botafogo não oferecia perigo. E o gol reaviva, como você falou, em termos de confiança para tentar algo, que seria, em relação ao que o jogo mostrou, um resultado diferente do que todo mundo esperava, né? 2-0, 1 a mais. Você não imagina que um time como o Palmeiras, voltando ao Allianz Parque, vai desperdiçar os 3 pontos. Eu não acho que chegou perto disso, mas talvez por substituições, a maneira como o Palmeiras encarou a partida, depois de estar em vantagem com um jogador a mais em campo, tenha tido influência nisso. Em relação ao Botafogo, me parece um momento complicado mesmo, né? Com um técnico criticado pelo dono da SAF, a partir do momento em que ficou com um jogador a menos no final do primeiro tempo, acho que do ponto de vista do que se pode fazer, o time do Botafogo sentiu mesmo. O gol do Botafogo, o chute do Danilo, foi a primeira finalização do Botafogo no segundo tempo. E olha que o Anselmi e a sua comissão, eles fizeram trocas na estrutura da equipe, né? Como eu falei, no primeiro tempo, o Júnior Santos foi o centroavante. No intervalo, ele tirou o Júnior Santos, colocou o Santi Rodrigues e aí puxou o Barreira para jogar à frente junto com o Matheus Martins, que hoje foi segundo atacante, né? Então ele deixou o Montoro de um lado, Barreira do outro, com o Danilo no meio campo e uma linha de 4 atrás. Então, depois ele colocou o Tuco Correia, né? O Joaquim Correia também mais à frente. Tentou alternativas e o Botafogo conseguiu agredir, de fato, a partir do Danilo, né? E isso me chama a atenção. A gente se acostumou a ver o Danilo, a conhecer o Danilo no Palmeiras como um volante. O Danilo hoje é um meio-campista, né? Um meia, quase que um meio-atacante do Botafogo, o artilheiro do time da temporada, e fez um lindíssimo gol.
Teve lei do ex, né? Então, impressionante. Só o Marlon Freitas que não fez o gol. Mas o Arias também desencantando, fazendo um bom jogo e marcando o seu gol. Ele estava precisando, né? Desencantar também, fazer esse gol e sai zica. Bom, nossa, hoje o Arias jogou bem, foi hoje. E ele jogou de fato muito bem. Como o Botafogo deu muito campo para o Palmeiras jogar, e o Arias é um cara de muita velocidade, é um jogo delicioso para ele. Então ele caiu, né? O Arias como meia pela esquerda, o Alan como meia pela direita, e ele encontrou muita tranquilidade para jogar. É ele que dá o passe para o Flaco, a chamada pré-assistência, ele que dá o passe para o Flaco servir o Andréas no gol que foi dado para o Alan, e ele marca o seu gol também. Já tinha tido outras chances para marcar. Olha só, foi quem mais finalizou no Palmeiras no jogo e foi coroado com um gol contra um antigo rival. Pois é, ele fica, né, a partida inteira. Ele não é substituído, né, no finalzinho, não. Acho que ele fica o jogo inteiro. Acho que o Felipe Anderson entra no lugar dele. Entra no lugar dele mais pro final, ali em 35, sei lá. Bom, mas aí tem o Flaco Lopes, ele sai, né, pra entrada do Vitor Roque, sai antes também. Bom, mas tem aí, ó, ele é primeiro em gols e finalizações, em dribles completados e ações progressivas no ranking do jogo. E aí ele faz o seu primeiro gol pelo clube e também tem a expulsão do Medina no lance dele, que ele está indo também em direção ao gol. O Medina precisa fazer a falta para evitar que ele faça o gol e aí o Medina é expulso no finalzinho do primeiro tempo. As substituições do Alan e do Arias foram aos 85. Isso, Larsson e o Felipe Anderson aos 40 do segundo tempo. O Larsson ainda perdeu um gol incrível, né, no final, numa arrancada. Meu Deus, o Lucas Evangelista parecia o Usain Bolt, deu uma arrancada espetacular. O Evangelista não é um fundista, né? Não é um corredor. E tá com fôlego. Nossa, mãe do céu. Isso que é vontade de jogar. E aí o Larson teve a chance e acabou desperdiçando, que era o gol para matar o jogo de vez, mas ainda assim o Palmeiras conquistou uma importante vitória. Semana boa pro Palmeiras. Pois é, e treta, hein? Teve confusão no finalzinho da partida e puxa pra lá. Marlon Freitas entrou na história, teve... O Marçal também. O Palmeiras estava revoltadíssimo com o Marçal. Olha aí, a gente tem as imagens para mostrar para vocês, fãs de esportes. O Palmeiras estava revoltado com o Marçal, dizendo que o Marçal xingou os atletas, a comissão técnica do Palmeiras, que ele foi responsável pela confusão no túnel ali dos vestiários. E o Alviverde estava, inclusive, pedindo que o juiz reportasse tudo isso na súmula. No final da partida, o Marlon Freitas está muito revoltado também. O Marçal está de colete ali junto com o Marlon Freitas. Marlon falando várias pro Marçal, hein? Até ontem. E o Marlon fica o tempo todo, você me respeita, o tempo inteiro falando, você sabe o que você falou, a gente não sabe, né, o que foi dito. Mas aí o Marlon Freitas, ele entra no túnel e os seguranças do Palmeiras, inclusive o Bruno Fux, é o primeiro a falar, você não vai entrar, os jogadores do Botafogo, vocês não vão entrar agora, deixa os jogadores do Palmeiras entrar para não ter confusão, inclusive no túnel de acesso ao vestiário. Tá aí, ó, o Bruno Fux tentando falar, olha, ninguém entra, deixa vocês fora, entramos agora e depois se resolve. Mas tem isso, é um jeito feio mesmo. O Arias dá uma entrevista falando que é um jeito feio mesmo de terminar uma partida como essa. E tá ficando bem rotineiro, André. Mas assim, a gente não gosta de ver isso, né? Mas aparentemente nada de mais sério aconteceu. É o que se chama de desinteligência momentânea. O Bruno Fux era o deixa disso, era o que mais pedia para os jogadores. Mas a decisão correta, né, de não promover o encontro no túnel. É isso. Olha, o Abel Ferreira, ele falou depois da partida, o Matias Anselmo e todo mundo na expectativa para saber se ele continuou ou não. Daqui a pouco eu quero a opinião se vocês acham que dá para o Matias Anselmo continuar. Vamos ouvir o Abel e também zona mista. Podíamos ter feito o gol aí e dar uma sossegada maior para tentar controlar melhor o jogo, mas o jogo ficou sempre aberto até ao fim e parabéns ao nosso adversário que em momento nenhum desistiu. E eu gosto de jogar contra estas equipas que acreditam sempre que é possível, mesmo em função das adversidades, e na minha opinião o vermelho acabou por ser correto porque a bola vai na direção do golo e o Arias ia ficar na cara do golo. Mas como te disse, acho que o importante hoje era somar os 3 pontos. O mais importante é que temos estes 2 dias para recuperar, temos um grande jogo contra um São Paulo que está muito bem, uma equipa muito qualificada, já lá joguei lá inúmeras vezes, é sempre difícil lá ir jogar
E por isso eu vos digo que o futebol brasileiro é tão competitivo. Mas o Palmeiras e o Flamengo e o Palmeiras, Palmeiras e o Flamengo. São narrativas que se criam porque são as equipas que nos últimos anos mais têm investido, mas vocês veem um Cruzeiro a investir forte, um Cruzeiro a querer chegar. Vocês veem o próprio Vasco, uma equipa que também... As equipas aqui são muito qualificadas, e isto é a minha opinião. E por isso eu digo, não é quem gasta mais que vai ganhar. Eu desde que estou aqui, o Palmeiras já ganhou, o Flamengo já ganhou, o Atlético Mineiro já ganhou, Botafogo já ganhou. Vocês isto não vem em lado nenhum. Vocês chegam a França ganha sempre o mesmo, né? Em Espanha ou ganha um ou ganha o outro. E de vez em quando, 10 em 10 anos, vai o Atlético Madrid se mete lá no meio. Aqui basta fazer as contas quantos campeões já houve ao longo destes anos. Isso quer dizer muita coisa. As pessoas podem gostar mais ou menos da intensidade do futebol que se joga aqui. Agora, em termos de competitividade, isso eu não tenho dúvidas, para mim está ao nível da Premier League ou mais, porque tem 6 ou 7 equipas que todos os anos podem ser campeãs. Não tem como. E, já para não falar na quantidade de competições que temos e às vezes o momento da forma de cada uma, não é? Portanto, será mais um clássico, mais um grande jogo e que iremos fazer como sempre, prepará-lo bem para jogar para ganhar do primeiro ao último segundo. Acho que não dá para esconder o que foi o jogo, embora eu acho que o Botafogo é um rival muito bem qualificado, um rival com grandes jogadores, um rival com jogadores de seleção, com um grande treinador, um rival de muito cuidado, de muito respeito. Mas, como você falou, ficou essa sensação de que a gente poderia matar o jogo antes, que a gente talvez sofreu, no bom sentido da palavra, um pouco mais do que deveria. Então fica essa lição, fica essa lembrança para a gente aprender disso. Mas sempre é bom você aprender, você corrigir, ganhando e vencendo como foi hoje. Que a adaptação sempre é um processo que a gente fala que tem que ser respeitado, que é aos poucos. Eu acho que talvez por todo o tempo que eu já vivi aqui no Brasil, que já experimentei, ela vai sendo um pouco mais rápida, um pouco mais natural, mas não deixa de ter esse tempo de adaptação. Mas claramente que eu me sinto feliz, me sinto tranquilo pelo que tem sido meu desenvolvimento. A cada dia me sinto mais à vontade, me sinto mais entrosado, se pode falar assim, com a ideia do Abel, com o jeito do Palmeiras jogar. E bom, eu acho que o gol de hoje é importante para essa sequência que vem aí pela frente. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre essa grande vitória do nosso Verdão, né, cara, com o primeiro gol do Arias. É verdade que o Palmeiras poderia ter vencido mais tranquilo, né? Gol perdido do Larson, gol perdido do Maurício, dois gols perdidos praticamente do Vitor Roque. Assim, o mais importante de tudo é a vitória. Poderia ter sido mais tranquilo? Sim, poderia. Mas o fato é 3 pontos na conta e o Palmeiras volta à liderança do Brasileirão, porque o Atlético Mineiro nos ajudou, né? Vencendo o São Paulo. Então, assim, um jogo muito corrido esse do Palmeiras e Botafogo. Mesmo com o segundo tempo, o Botafogo com -1, não se entregou, né, cara? Realmente não se entregou. Tentou jogar e o nosso garoto aí, né, cara, o Danilo, tá jogando muito. Merece muita convocação que teve agora para a seleção brasileira, porque tá jogando muito, né, cara? Infelizmente o Palmeiras deixou ele ir para lá. A gente acostumou ele ver aqui como um 5, mas no Botafogo nem tá jogando como um 5, mas enfim, a gente tá aqui para falar do nosso Palmeiras, né? Então, assim, uma vitória muito importante. E eu tenho a impressão, cara, que depois que o Palmeiras tem um certo resultado, ele dá uma relaxada, tira um pouco o pé. Não é de hoje, já de tempos atrás aí. Então parece que o Palmeiras acabou tirando um pouquinho o pé e acabou tomando um gol, né? Isso pro saldo de gol também é ruim, cara. Você tomar um gol com -1, com mais um em campo, não é uma coisa tão boa. Mas o importante sim é a vitória, os 3 pontos, voltar à liderança e agora já pensar no jogo contra o São Paulo, que a gente pode abrir uma distância maior aí, porque por enquanto é só pelo saldo de gols, né? Então a gente pode abrir uma distância aí, pelo menos de 3 pontos para o São Paulo. E falar, né, cara?
melhor jogo dele do Arias com a camisa do Verdão. Essa é a verdade. Ele deixou claro aí na zona mista, por mais que ele tenha ficado pouco tempo na Inglaterra, ele chegou, tem um período de adaptação, tem o período de conhecimento do elenco, de pegar entrosamento. Então, cara, assim, por mais que ele é um baita jogador, não ia chegar aqui já destruindo. Essa é a verdade. Então, assim, ele tinha entrosamento com os caras lá do Fluminense. Se ele voltasse pro Fluminense, mesmo com outro treinador, ele teria já uma afinidade, já um entrosamento. Agora, como ele veio pro nosso Verdão, cara, tem esse período, né, de maturação do trabalho dele aqui no Palmeiras, para ele conhecer o elenco, né, os companheiros ali de time, trabalhar cada vez mais essa bola, mas sim, pra mídia e pra mim, cara, eu considero o melhor jogo do Arias vestindo a camisa do Verdão. Foi consagrado aí com esse gol, o primeiro gol dele, mas vamos falar a verdade, né? Maurício, quando perdeu o gol, foi fominha, podia ter passado. Dois gols que poderia ter saído no pé do Vitor Roque, ele poderia ter passado. O Larson poderia ter passado também, mas não finalizou tão bem. Então, assim, em certo momento, o Palmeiras tentou jogar mais individual. O Tigrinho tá voltando de lesão, ficou fora da seleção, então queria mostrar serviço. Foi um pouco fominha para mim. Eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. O Maurício foi também convocado, acabou sendo fominha, poderia ter passado a bola pro Flaco. Se eu não me engano, era o Flaco que estava numa posição bem tranquila para fazer o gol. Mas assim, querendo ou não, já tinha um resultado, né? Os caras querendo mostrar serviço, tentaram eles mesmos resolverem, quando, assim, pro elenco, melhor seria o passe. Mas o importante são os 3 pontos e eu quero saber a sua opinião. Tudo que você achou aí sobre o jogo, tudo que foi falado, você concorda, discorda? Compartilhe com a gente a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, porque todos os dias a gente vem trazendo corte com tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, você que puder deixar o like e hypar o vídeo ajuda demais também o nosso trabalho, porque quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é um bom conteúdo do nosso Palmeiras, então o YouTube entrega o nosso vídeo, o nosso canal para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.